Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Os jogos paraenses atacam novamente, e mais uma vez a caminho do seu celular. Hoje vamos ver uma obra do estúdio Minigun, que é o jogo Magic Bottle, e suas figuras mitológicas guardadas em garrafas de pitula. Obra que existe pelas mãos de Thiago Taide, Rafael Bessa e Bosco Pereira, que chegou ao final do ciclo de 2 anos de trabalho para acelerar o seu lançamento. Esse é o mundo fantástico de Aegnis, onde o grande malvadão Bilgratos e seu exército de goblins sequestrou os magos e o espírito mágico, e agora os jovens aprendizes vão resolver tudo isso com as próprias mãos e magias. Foram 4 tentativas de inventar uma mecânica, mas no fim das contas voltaram para a primeira. Mesmo assim, foi um longo caminho desde a primeira versão que vemos aí, até chegar nesta que é a Estrela do Dia. Olhando assim, parece que temos novamente um daqueles de corrida infinita, ou Runner, que de fato o esquema é esse, mas não é infinito. É um negócio dividido em fases que tem mundos diferentes com a dificuldade em progressão. E dentro desse estilo que já conhecemos tanto, inventaram novos elementos na jogabilidade que foram muito bem bolados e são bem-vindos para dar uma sacudida no gênero. O objetivo é chegar inteiro ao fim da fase e, de acordo com seu desempenho, ganhar os bônus extras por coletar a quantidade certa de moedas, libertar magos e, com os seus ataques, bater o combo determinado. Essa mecânica dos combos tem cara de que foi pensada para ser bem maior, pois dá para ver que o marcador mostra uma silhueta diferente a cada inimigo atingido, como se fosse para indicar se aquele acerto foi um inimigo no chão ou no ar, se foi com esse ataque ou aquele outro tipo de ataque, e desse jeito o jogador tem uma ideia do que acabou de acontecer e já pode calcular melhor qual é o seu próximo movimento. Cada objetivo rende uma estrela no total de 3 em cada fase. Conforme o jogo avança, precisamos de um mínimo delas coletadas para ter acesso às fases seguintes e coletar todas para jogar a última fase de verdade. Os controles são um toque no lado da tela para pular, pressione para planar, e um toque no outro lado da tela é o seu ataque, onde cada personagem faz uma coisa diferente. Esses têm pequenas variações entre um e outro, podem ser feitos em qualquer ângulo, basta dar um toque no lugar exato da tela, onde quer que vá, tanto direção quanto ângulo, e servem para acertar os inimigos ou destruir alguns obstáculos. Não funciona para todos, e nem é indicado tentar fazer isso sempre. É aquele negócio de saber se esse é o momento certo de fazer isso, pois dependendo da fase, o obstáculo pode ser quebrado, mas aí por causa disso tu vai ficar preso atrás de outro maior ainda, quando a ideia era passar por cima deles. Outro uso é abrir os baús de bônus que aparecem pelo caminho e ativar umas plataformas que abrem e ficam mais longas. Um outro jeito de atacar alguns inimigos, não todos, é com um pulo em cima, só que não é totalmente uma coisa no estilo Mario, que dá um impulso extra para pular de novo, para ir mais alto e mais longe. É só mesmo um acerto e um pulinho para frente que dá para acertar outro inimigo que esteja dentro do alcance. A recomendação geral para passar de cada fase é sempre seguir a trilha de moedas quando aparecer uma. Desse jeito parece que a coisa vai ficar simples e linear demais. Só que não é o caso, porque a tela do jogo não vai só para frente. Dependendo da fase, a ação vai correr um pouco para cima e para baixo também. Não é apenas seguir uma trilha do começo ao fim da fase, só mesmo esse negócio de andar para frente. O problema é que a tela não mostra muito acima e abaixo de onde tu vai estar, então veja isso como uma forma de falar para o jogador que é seguro seguir aquele caminho sem perigo de bater de frente com um inimigo ou cair num buraco. Volta e meia é assim que vamos achar os magos que estão em lugares mais difíceis de chegar, e é uma coisa que é bom procurar fazer sempre, não só pelo 100% da fase, mas para recuperar energia também. O negócio é ficar de olho e ouvido atento, porque nós podemos ouvir quando estamos chegando perto. Também aparecem pelo caminho uns itens que mexem com a velocidade, e mais pra frente tem uns que dão ataques novos. O detalhe aqui é como essas poções não podem ser evitadas, nós sempre vamos pegar o item quando passamos por algum. No começo de cada fase também podemos comprar algum deles para começar com algum poder ao custo de algumas moedas. Depois de uma certa quantidade de fases nós vamos para uma batalha contra um chefe, que são ótimas, e queria muito ver mais fases que fossem bem desse jeito. Um negócio exclusivo de ação, que é contra um inimigo grande ou uma horda de inimigos pequenos.
ou as duas coisas ao mesmo tempo, é uma coisa que falta na maioria dos jogos desse estilo. Mais ação. Aqui já tem de sobra, mas fica a sensação de que dava para acontecer mais vezes essas fases de batalha. Queria mesmo ver mais. Outra coisa que vem conforme passamos de fase são os personagens diferentes, e essa turminha talvez seja a melhor coisa no jogo todo. Durante a produção, todos os 4 tiveram o design muito desenvolvido antes de bater o martelo e decidir que é isso. E só de olhar como ficaram, já podemos ver que no mínimo todos têm muita personalidade e não tem medo de esconder. Primeiro tem a garota dragão Tilly, que pula, plana e atira bolas de fogo. E aí nós conheceremos os outros numa fase exclusiva para cada um, também conforme o jogo avança. Em segundo vai aparecer a Roxy, que uniu magia e ciência. Seu ataque é um raio que cruza a tela e acerta todo mundo que estiver no meio do caminho. E se fizer na hora certa, pode atingir mais de uma vez o mesmo alvo. O que vem a ser o seu ponto fraco é que esse raio fica na tela por bastante tempo, e quando fica num certo ângulo, ele não atinge algum inimigo que esteja um pouco acima ou abaixo. Depois vem o Mago Paladino Art, que é uma evolução do design do personagem controlado lá naquela primeira versão mostrada no começo do vídeo. Seu ataque é um tiro em zigue-zague bem poderoso que, ao atingir o inimigo, causa uma explosão com um grande alcance. Geralmente acerta mais de um inimigo também. E por último temos o menino corvo chamado Drake. Ele tem pulo duplo e um ataque bem poderoso em 2 fases que ele fica um tanto overpower, mas ainda é muito legal de jogar com ele de qualquer jeito numa fase inicial, ou do meio ou do fim mesmo. Depois de jogar as fases que eles vão aparecer pela primeira vez, os personagens têm que ser comprados na tela de seleção, e isso vai custar uma quantidade razoável de moedas. Nada muito espetacular, mas não vai ser também uma coisa imediata. Por causa disso, temos aqui um alto fator replay com esses personagens diferentes. Claro, se tu for o tipo de jogador que faz questão de jogar de novo desde o começo, algumas fases, para completar os objetivos e fazer um 100% no jogo. As animações e artes ficaram muito bonitas e ficaram mesmo de verdade. Em coisas que estão um pouco fora do lugar, tem algumas partes do cenário que o desenho acaba antes de chegar ao canto da tela. E também tem algumas coisas em certos lugares que são gráficos com uma qualidade que ficou um pouco baixa. Os pixels estão estourados, parece que a transparência ao redor não ficou muito bem aplicada. São coisas que ainda estão muito aparentes. O som ficou bem legal, só que a música que toca durante as fases repete demais, e tem vezes que não toca nada por algum motivo. Uma dessas que me aconteceu foi justamente numa luta contra um chefe, e isso não colou, porque essas partes são mais demoradas que uma fase comum, e esse silêncio acabou por deixar o erro ainda mais flagrante. E além do mais, é uma cena de ação, ela pede música. Uma outra coisa que aconteceu por aqui foi que o som começa com um certo atraso. Tanto música quanto efeitos sonoros. Se aqui no vídeo não parece que isso está acontecendo, foi porque na hora da edição dei uma leve ajustada para sincronizar. Mas no jogo isso aconteceu quase o tempo todo. E numa última coisa que já chega no negócio de ser o chato da vez, digo que faltou, no fim das fases, um botão para ir direto para a próxima fase, em vez de voltar para a tela de seleção geral. É uma coisa que poderia ser evitada. Acaba uma fase, já começa a próxima. Magic Battles é um daqueles jogos que tem muito mais do que podemos ver e está ao alcance de todo mundo para jogar e se divertir. Sua alta qualidade já o levou a conseguir um lugar de destaque em stands de inúmeros eventos, desde o Animazon, por aqui mesmo, até a Comic Con XP, e fez o estúdio Minigun ficar bem visto e conhecido por gente notória, como podemos ver nessas imagens e no vídeo cujo link está aí na descrição. A produção de jogos de outro estilo continua, mas num ritmo menor, e o próximo lançamento já está na fila de espera para quando estiver disponível publicamente. Os desenvolvedores garantiram para a equipe Bell Jogos e História Revista que o universo mágico de Aegnis, onde Magic Battles acontece, não parou por aqui, e no futuro teremos mais jogos com esse mundo, seus personagens, e mal posso esperar para apresentar aqui quando eles acontecerem. Vamos fechar aqui então a nossa corrida pela floresta de Magic Battles.
3 estrelas de desempenho e uma recomendação para baixá-lo em seu celular para umas partidas aqui e ali quando tiver alguns minutinhos livres. Continua aí na tela o gameplay enquanto damos sua ficha técnica, e depois veja aí na descrição onde baixar o jogo, encontrar o estúdio e ver os outros vídeos que foram mostrados nos capítulos anteriores da série Jogos Paraenses. E se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e assinar o canal para assistir aos próximos vídeos logo que chegarem por aqui. Aproveita que está aí e siga também o canal História Revista. Nele tem mais conteúdo sobre videogames e, se puder, mande a sua ajuda para que esse projeto possa continuar em frente. Os links estão aí na descrição também. Agora fica o agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.